passando aqui só para avisar você e te convidar para dar aquela conferida básica no Lagoa TV Oficial com 2 Fs no YouTube, se inscrever e ficar por dentro de tudo que rola no município de Lagoa Vermelha e também na região. Esperamos lá! Pessoal, tudo bem? Quer ficar por dentro de todas as novidades da nossa cidade? Segue lá a página do Instagram da Lagoa TV, Lagoa TV Oficial. Até mais! Beleza, galera? Eu tô passando aqui para convidar vocês também a acessarem o nosso site lagoatv.com.br e baixar o nosso aplicativo no seu smartphone e assim você ficar por dentro de tudo que acontece em nossa cidade e região na palma da sua mão. Vem junto! E curta e siga o Face da Lagoa TV, compartilhando as matérias e participando de tudo que é relevante para nossa comunidade. Girardi Net Provider, provedor de qualidade, conectando você ao mundo. Esteja em casa. Esteja você no trabalho. Ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girardi Net Provider. Bom dia, telespectadores. Hoje nós vamos falar sobre as relações de trabalho que têm se modificado durante os anos, né? E elas estão muito sujeitas a várias interferências nos tipos de relação de poder, né? E eu convidei duas pessoas hoje, a Sandra Servo, advogada, e a Elisandra Borges, fonoaudióloga, para a gente poder discutir um pouco esse tema do assédio moral, né, que tem tudo a ver com as relações de poder. E gostaria de começar perguntando então para a Sandra, o que vem a ser o assédio moral, né? Eu sei que não tem um conceito único, a gente parece que está em construção esse entendimento também na parte jurídica, na legislação. Eu queria que tu esclarecesse para nós sobre isso. Em primeiro lugar, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu entendo que o assédio, ele é uma violência perversa, assim, no cotidiano de uma pessoa. E ele se caracteriza, assim, pelo sentimento que a pessoa sente, assim, de ser diminuída, forçada a algumas coisas, e entra até numa depressão, e geralmente isso acontece na relação de trabalho, aonde tem uma hierarquia, aonde um gestor se dá o direito, se permite assediar uma pessoa subordinada e leva ela àquele estado de medo, de pavor, de perder o emprego, e ela vai se sujeitando àquilo.
de humilhação, a gente pode humilhação. dizer, né? Humilhação. E eu acho que também eu tenho visto muito o que caracteriza, me parece que é essa teia que se constrói em cima do colaborador, mas de uma forma repetitiva, Sim, né? Eu acho prolongada e repetitiva. Exato. Né? Porque às vezes pode ter uma discussão, alguma fala do gestor com o colaborador, mas isso não caracterizaria. Eu acho que esse emaranhado, essa repetição em relação ao poder sobre outra pessoa é que vai caracterizar essa questão do assédio. Né? E geralmente existe aquela interpessoal que ele escolhe alguém dentro do que é abaixo dele. Ele escolhe para terror mesmo, né? E tem empresas que por si só elas já têm o hábito já está na cultura deles o assédio. E, Elisandra, eu queria te perguntar, tu como profissional da área da saúde, né, que consequências acabam vindo para a saúde, né, das pessoas que sofrem esse tipo de abuso? E se tu tens alguma experiência, eu sei que tu já trabalhaste com RH, frente a um RH de uma empresa, né, e eu queria que tu trouxesse um pouco a tua visão. Bom dia, então, a todos os telespectadores. É um prazer estar participando, né, de um tema tão polêmico, vamos dizer assim. Cristina, uma das coisas que mais acarreta é a depressão, como a Sandra mesmo havia comentado, né? Mas também gera, assim, eu sei de pessoas que sofreram um assédio moral e tinham enxaquecas terríveis, né? Então, assim, vem desde dores de cabeça, falta de apetite ou excesso de apetite, né? É um descarrego de emoções, porque muitas vezes por estarem sujeitos, né, a precisarem realmente do trabalho, do emprego, que hoje em dia isso está muito difícil, né, manter um emprego e escassas vagas de emprego, então a pessoa acaba que engole tudo, né, em silêncio, com esse medo de perder, e chega em casa ou descarrega na família, ou então acumula tudo para si. Então daí isso aí pode gerar o próprio estresse do dia a dia com a família, onde vai interfere nos relacionamentos, né, principalmente de casal. Isso interfere bastante. Que é a pessoa que está mais próxima, né? Mais próxima é a pessoa que vai estar ouvindo o que ele gostaria de falar para o outro, ou no caso algum amigo muito próximo também acaba desabafando, mas na verdade acarreta assim várias consequências no setor da saúde mesmo, né? Então cada pessoa vai reagir de uma forma. E por que será que essas pessoas elas demoram muitas vezes a fazer a denúncia, a tomar uma atitude? Tu acha que isso dentro do que a gente está pensando, assim, de estresse, de transtornos de ansiedade, da própria depressão, eu conheço casos de alcoolismo, a síndrome de Burnout, né? Então, síndrome de pânico, né? A pessoa está chegando a hora de ir para o trabalho, ela realmente faz um quadro de pânico, de pavor de ter que enfrentar, de medo de ter que enfrentar de novo aquela pessoa que a assedia, né? Por que será que as pessoas não falam? Já vivenciei muitas escutas disso, como mesmo tu me disse, eu já trabalhei, né, em outros setores, não só da fonoaudiologia, trabalhei em outras empresas também. Quando trabalhava mais com a parte de audiometria ocupacional, eu tinha uma relação direta com os funcionários de vários setores de empresas, e o que eles mais relatam mesmo, porque vem de uma cultura, muitas vezes já, de que isso seria, né, normal, vem da antiguidade, vamos dizer assim. Então o que acontece é que eles levam um tempo para perceber que aquilo ali que está acontecendo não é normal, e geralmente é quando eles começam a comentar com alguma pessoa um pouco mais esclarecida e vai dizer, isso não está certo, essa pessoa não pode estar fazendo isso contigo, isso está acontecendo contigo, é assédio moral. Daí a pessoa começa, mas será que eu não estou exagerando? Será que é isso mesmo? Ficam em dúvida se é um exagero, se não é. Se a sua percepção está correta, se realmente aquilo não é normal dentro de uma organização. Isso aí. Claro que eu acho que eu vejo hoje em dia, a Sandra acho que pode me ajudar também, que as pessoas talvez mais novas, né, que já estudaram, fizeram cursos, já tem essa visão de primeira, de imediato. E também porque eles sentem vergonha.
de contar para algum colega, principalmente se a pessoa assediada é do sexo feminino. Porque dentro de uma empresa já existe por si só aquele ciúme. Se ela é mais bonita, se ela é isso. Então, se ela é assediada e é bonita, aí vão dizer assim que é ela que está dando em cima. Sim. Que não é. Aí porque tem a tendência de puxar saco do chefe, sabe? Na verdade, esse gestor que usa desses atos, ele é uma pessoa totalmente despreparada para aquele cargo que ele está exercendo, né? Ele não teria condições de estar ali, sabe? Porque, na verdade, ele é um fracasso total. Ele precisa daquilo para ser alguém dentro da empresa. E, de novo, preconceito, né, do mercado com a mulher. Com a mulher. Né? Então, realmente, eu acho que tu abordasse bem, Sandra, lembrasse bem, né? Porque realmente, além dessa questão de será que eu estou percebendo correto ou não, tem os preconceitos também, né? E as próprias colegas. Nós somos mulheres, a gente sabe. As mulheres deveriam, defender a outra. E, na verdade, existe uma competitividade ali em todos os sentidos. Em salário, em beleza, sabe? Em regalias. Principalmente quando tu fala em beleza, nas empresas, o que acontece? Se a mulher for bonita e se destacar, é a protegida. Não é porque ela tem, porque ela tem qualidade para estar ali ou ocupando aquele setor ou aquela posição dentro da empresa. Não, é porque ela é bonita ou porque ela está dando mole para alguns chefes ou, né, ela está fazendo uso da beleza só. Então quer dizer que a mulher bonita não pode ser inteligente. E competente. Para as colegas. Exato. As colegas vão dizer, fofocam lá. É ela que está dando em cima do chefe. E aí pode ser até, o assédio, tá? Ela que abriu esse espaço, né? Então eu queria pedir um vídeo para a gente comentar um pouquinho a respeito. O assédio moral no ambiente de trabalho acontece em diversas categorias. A dos bancários é uma das que mais registram casos. Eles colocam tarefas que os bancários não conseguem cumprir, né? Chama a atenção dos bancários em voz alta, né? E, enfim, é esse tipo de assédio que ocorre nos departamentos. Nas agências bancárias, os gerentes também costumam chamar a atenção dos bancários em voz alta. Mas o assédio moral que mais ataca o bancário, que mais prejudica o bancário, é aquele assédio que é ligado à questão das metas, nas metas abusivas. Como o gerente não consegue cumprir as metas estabelecidas pela instituição, pelo banco, ele passa a chamar a atenção do bancário para que ele cumpra essas metas. E como é que se dá isso? É tipo assim, se você não cumprir as suas metas hoje, tem gente lá fora que consegue cumprir. Se você não cumprir as suas metas hoje, você vai tomar o mesmo caminho que seu amigo tomou semana passada. De acordo com o Sindicato dos Bancários do Ceará, cerca de 35% a 40% dos profissionais sofrem ou já sofreram algum tipo de assédio moral no ambiente de trabalho. Esse alto índice motivou, inclusive, a criação de um plantão psicológico para atender os trabalhadores que chegam até aqui com início de depressão, síndrome do pânico e ansiedade. O atendimento psicológico é realizado todas as quintas e são pelo menos 4 sessões por profissional atendido. Ele chega aqui numa situação em que ele não tem confiança nele mesmo. Chega com muitas dúvidas, chega com muito medo, com muita culpa, porque ele começa a atribuir a ele o problema e não a relação de trabalho. Então, muitas vezes, ele não tem essa noção, ele não tem essa consciência de que essa relação de trabalho pode, sim, ser adoecedora. Geralmente, ele procura outros profissionais antes, inclusive, de procurar ajuda psicológica. Então, o que é que acontece? Geralmente, ele tem muita ansiedade, pode entrar num quadro de depressão. Geralmente, a ansiedade ela acontece primeiro porque é um medo muito grande. E aí essa ansiedade pode levar a hipertensão, né? Doenças dermatológicas. Quando a situação é mais grave, até mesmo a família sofre. Na hora em que ele está com todos esses problemas, a família acaba sofrendo. Por quê? Porque a família ela é copartícipe. Ele chega em casa, né? E tudo que ele não consegue no trabalho, ele acaba como se eles descarregassem, né, que as pessoas falam, nas pessoas mais próximas. Então, o estresse, muitas vezes, o que acontece? Separação, né? Abandono. O alcoolismo está muito associado.
Para tentar inibir essa prática, um acordo em convenção coletiva foi estabelecido. Nós temos uma cláusula na nossa convenção, a cláusula 56, em que ela garante que os bancos, juntamente com os sindicatos, devem assinar um protocolo, e nesse protocolo os bancos são obrigados a desenvolver políticas de recursos humanos para fazer a prevenção e o combate ao assédio moral. Isso de fato está acontecendo na categoria e é um acordo em nível nacional. O Sindicato dos Bancários também distribui guias e manuais com orientações para os trabalhadores. Bom, a gente viu o Sindicato dos Bancários bastante atuante, né? E a gente sabe que é uma das áreas que mais existem processos, que é a área bancária, a área comerciária, né? E nós havíamos também visto e comentado antes, né, a área da saúde. Para ti, eu queria perguntar exatamente isso, assim, essas áreas, elas tomam uma dimensão grande, né, dessa questão da frequência de ações, e por que vocês acham que é justamente nessas áreas que acontece, né? Talvez na área bancária e na área do comércio, mais interno. E eu fico pensando se na área da saúde também o próprio cliente que chega buscando ajuda também não caracteriza um assédio, né? Da forma como ele coloca para o profissional. Também acontece, sim, e acontece muito na área da saúde. Eu vejo na fonoaudiologia, né, que a minha área de atuação acontece muito quando a gente trabalha em serviço público, né, quando é funcionário público. Então, de certa forma, por vezes é diminuída a nossa profissão, né, em termos de importância das demais profissões. Então, a gente sofre esse tipo de assédio, sim, e nós temos que estar sempre provando e mostrando que sim, que nós também precisamos ter um espaço melhor, mais adequado, e que não é só os outros profissionais da área da saúde que precisam. Então, isso acontece, às vezes, com os nossos próprios gestores na área da saúde pública. E Sandra, eu fiquei pensando se é comum causas coletivas, né? Ou se as pessoas, quando acabam fazendo denúncia e entram com algum processo na justiça, entram de uma forma individual. O que é mais comum? Qual a diferença? Mais comum é o individual. Coletivo, assim, se dá, tipo, numa empresa grande, tipo telefonia, né? Telemarketing, muito. Essas aí. Mas o que eu tenho visto, assim, bastante é individual. Só que na justiça é muito difícil você provar o assédio, sabe? Então, assim, por isso que eles aconselham que quando você se sente assediado, primeira coisa, o que você deve fazer? Você vai e fala com o assediador. E explica para ele, olha, isso não pode acontecer, eu não sou desse tipo de pessoa, você se equivocou. Tu dá um limite para ele, um limite, né? Se parar, ótimo. Agora, se continuar, vai nos recursos humanos da empresa. Coloca o problema, olha, eu estou sendo assediada, assim, assim, assim. Comunicou, continuou, procura o sindicato da categoria. Porque são tudo provas que depois você leva para o judiciário. Agora, se ninguém toma uma providência, aí então você entra com uma ação pedindo danos morais, pedindo até dano material, porque vai gastar com a doença, né? Eu queria pedir um intervalo e a gente volta para diferenciar um pouco o que é assédio moral, sexual, muita gente confunde, e o dano moral. Tá bom. Girardi Net Provider, provedor de qualidade, conectando você ao mundo. Esteja em casa. Esteja você no trabalho. Ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girardi Net Provider. Sandra, então eu queria que tu esclarecesse para nós, diferenciando o que é o assédio moral, o sexual, qual é a diferença, e o dano moral.
O assédio moral, então, é aquele que afeta o sentimento da pessoa, que a humilhação que ela sofre por alguém superior a ela, que investe, assim, não necessariamente sexualmente, sabe? De repente é típico de fazer a pessoa se sentir humilhada, inferiorizada. E muda os assuntos. Eu acho que o assediador, ele acaba identificando um ponto fraco naquela pessoa, tá? E acaba exercendo esse abuso de poder, fazendo ela se sentir realmente aniquilada, muitas vezes humilhada. Na verdade, o objetivo dele é que ela peça demissão e saia. Na cabeça doente dele, ele pensa que, de repente, ela é uma concorrente dele, que poderá se sobressair. Essa é a mente dele. O assédio sexual é direcionado à parte de sexo mesmo. Ele quer obter... Ele quer vantagem sexual. Esse é claro. E o dano, ele se caracteriza por aquele sentimento, aquele sentimento, aquela mágoa íntima que afetou você de uma forma assim que é só você que pode quantificar a dor que você sentiu, tanto de um assédio moral como de um assédio sexual. Daí ele pega e vai buscar o dano para se ressarcir. Não que a parte pecuniária que ele vai buscar vá fazer com que ele esqueça aquilo lá, sabe? Mas é uma forma de ver alguém ser punido por aquilo que fez. E, de alguma forma, entender que tem alguém que olha por a gente, né? E a questão da dignidade mesmo das pessoas. Agora tem que ter muito cuidado com o dano moral. Porque assim, para você caracterizar um assédio sexual, um assédio moral, tem que ter características, né? Tem que ter características. Então, por exemplo, um simples incômodo ou uma simples piadinha não é um assédio moral. Então, você tem que ver mesmo o que está acontecendo. Porque tem gente que, se o chefe passa, dá uma olhadinha assim, já acha que o cara está assediando. E assim como existe assédio do homem para a mulher, existe da mulher para o homem também. E não é raro. Eu queria pedir um outro vídeo para a gente comentar e falar um pouquinho, depois a gente resgata isso. Doutora Adriana, o livro que a senhora lançou agora recentemente fala justamente sobre a questão do assédio moral institucional. É uma nova abordagem? Sim, a grande novidade, né, esse livro, na verdade, é resultado da minha pesquisa de doutorado, que eu realizei em 2014, na PUC São Paulo, sobre a orientação do professor Renato Rua de Almeida. Então, na verdade, o livro, ele tem um enfoque, a versão despersonalizada do assédio, que nós chamamos de assédio moral institucional. Qual é a diferença para o assédio moral tradicional? Então, basicamente, nós temos duas formas de assédio. O assédio moral interpessoal, que é o assédio moral que ocorre entre pessoas, não necessariamente precisa ser uma pessoa só, pode ser um grupo ou uma pessoa individual. Então, eu posso ter um grupo de assediadores ou um grupo de assediados, ou um assediado só, um assediador só. Mas a grande diferença é que eu consigo identificar essas pessoas, por isso que a gente fala que é a versão personalizada do assédio. E o assédio moral institucional, que ele é a versão despersonalizada do assédio. Eu não consigo identificar uma pessoa, porque quem pratica o assédio é a própria empresa, é a cultura organizacional da empresa, é a empresa como instituição. Por isso que nós chamamos de assédio moral institucional. E aí volta para a gente pensar dentro das empresas o que elas estão fazendo para que isto não ocorra ou para coibir isso, né? E aí eu queria te perguntar, Sandra, será que os empresários, eles são corresponsáveis também? Porque às vezes é um gerente, né? É um coordenador e o dono da empresa acaba dizendo, não, mas eu nem sabia disso. Não, tudo que se passa dentro de uma empresa em relação a qualquer setor, e especificamente nesse assunto que a gente está falando, o dono da empresa, ele é responsável, ele é solidariamente responsável por todos os atos que acontecem dentro da empresa. E também não podemos esquecer que tem empresários lá no topo que são sérios e que abominam esse tipo de coisa dentro da sua empresa, mas tem uns que são os próprios
assediadores. Entende? Então, por isso que hoje as empresas que querem se destacar, elas contratam pessoas em recursos humanos, gestores, geralmente na área da psicologia, que entenda e que faça esse trabalho com todos para deixar a pessoa mais confortável, para saber o que está vendo dentro da empresa, para haver maior produtividade e para que a pessoa se sinta confortável. Se sinta apoiada. Né? Com voz, né? Eu acho que acontece bastante, que as empresas estão investindo bastante agora em treinamentos. Né? Então, assim, a empresa que está com uma visão, né, mais atualizada, moderna, o que essa empresa está fazendo? Ela viu aonde está o problema, por quê? Porque tem um RH atuante também, né? O RH foi constatado o problema, foi levado para a direção e resolveram, então, de que forma seria solucionado, né? Vamos fazer treinamentos, porque são bons profissionais, às vezes, só que eles vieram daquela cultura de antigamente, aonde se tratavam as pessoas à base do xingão, do palavrão, ou onde era normal o abuso sexual mesmo, que é a piscadinha, ou é mandar uma mensagenzinha atualmente, né? E isso não é permitido e não é normal. Só que eles vieram de uma cultura aonde para eles isso era normal. Então, assim, o que acontece? Fazem como se fosse uma reciclagem nesses próprios coordenadores, supervisores, enfim. E acontece também não só com eles, com os próprios colegas de trabalho, né? Esse abuso, vamos dizer, eu já vivenciei muito isso dos próprios colegas, das pessoas chegarem, né, até o setor de RH e dizendo assim, olha, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. Então, acho que isso bastante nas empresas, o que ajuda e é o ponto de apoio é um RH atuante. Isso, na verdade, entre colegas sempre existiu e sempre vai existir o ciúme, né? Então, sempre tem aquele, e tem o puxa-saco, sabe? Agora, sim, eu acho que tem que ter... Hoje já está mais que nem tu falou, os psicólogos, antes de entrar numa empresa, os psicólogos avaliam, Isso. né? Os empresários mandam para uma psicóloga avaliar. A área de recursos humanos, não só na psicologia, mas gestão de RH, né? Os profissionais estão mais preparados para atuarem, fazerem. Agora não pode fazer vista grossa dentro da empresa, né? Porque fica até mal para a empresa fica uma empresa assim difamada. Não vou trabalhar lá porque lá acontece isso. Talvez assim, quando vocês falam da questão da normalidade de antigamente, talvez não se tivesse uma voz mais ativa, mais atuante e mais profissional pensando nas pessoas, né? Então, acho que esse pensar nas pessoas, é claro que vai chegar onde a Sandra diz, no resultado, que toda empresa sobrevive de resultados. Só que assim, né, Cristina, a mulher, como está bem atuante, né, tem pessoas do sexo feminino que são bem alegres, bem descolada, não tem malícia na cabeça, brinco e coisa. De repente tem um chefe que acha que ela está se assanhando, que ela está dando corda. Está se passando. Então é por isso que eu digo, o preparo maior é com essas pessoas que se intitulam chefes. Porque às vezes, por ser até um parente do dono, né, para ser um sobrinho, para ser filho de uma amiga, de uma comadre, coloca um cara lá de chefe, mas ele não tem a mínima capacidade para isso. De gestão de pessoas. Ele teria que começar lá de boy, sabe? Aí ele se perde, porque a pessoa tem que ter aquele feeling, né? Então, que nem a vovó dizia, a finesse vem de berço de uma pessoa, sabe? Ou se não, de treinamento, de muita reflexão. Construindo. De muita percepção. Caráter, evoluindo, sabe? A educação corporativa hoje vem justamente para dar conta, talvez, de uma família que não deu conta. Porque o que é uma empresa? É a família. A gente passa a maior parte do tempo dentro da empresa. Então, tem que tratar assim. Também é papel do empresário a educação, né? Eu queria falar um pouquinho agora do perfil do assediador, né? Como que eu identifico? Será que tem características? Será que eu posso pensar num quadro de perversão? Ou será que as características estão no dia a dia que a gente pode dizer, não tem uma patologia, uma psicopatologia, mas tem características. Quais seriam essas? Eu estava pensando quando a Sandra comentou agora, inclusive, sobre o funcionário, né, de estar lá atuando no dia a dia com os colegas de trabalho e o chefe achar que aquela pessoa descolada, né,
talvez essas pessoas não estejam com essa visão de que sim, não só um homem pode ser brincalhão e não estar dando em cima da mulher, né? Então, assim, ó, tem que primeiro identificar isso. Eu colocaria como o perfil da pessoa, do profissional. Como que avalia a ficha dele, né, Cristina? A gente sempre comentou isso. Por que é tão importante a ficha do funcionário na empresa? Porque dentro dessa ficha do funcionário, tudo que aconteceu na vida dele dentro da empresa está ali. Então, assim, eu acredito que o perfil, você não é uma pessoa que vem recorrentemente, né, cometendo esse tipo de coisa. Não acontece de uma hora não é de uma hora para outra, é isso. Não. Posso estar enganada, mas acho que não é de uma hora para outra. Então, essa é uma característica. Desencadeia. Exatamente. Né? Talvez uma pessoa, a gente não sabe hoje em dia, né? Até se insinua mesmo e depois por trás diz que não se insinua. Né? Então tem várias formas e de interpretação. Então por isso que eu volto a dizer, a ficha do funcionário é tudo numa empresa, até para uma defesa depois. Né? Nós já utilizamos muito fichas de funcionários como arma de defesa, né? Até da própria de prova. Né? E onde tem a assinatura do funcionário no dia, né? O local, a hora, o que aconteceu, se foi por xingamento ou por assédio sexual, enfim, qualquer forma. Mas eu não registro. Tem um registro. Eu não vejo uma característica única, né? Então tem que acompanhar o perfil da pessoa dentro da empresa. Eu acho que essa parte, assim, quem pode avaliar melhor é dentro da área da psicologia. Isso. Que entende. Agora, eu particularmente, eu acho que uma pessoa assim, ela já vem vindo desde a infância assim, com algum problema de recalque, insegurança, precisa se firmar, sabe? Geralmente são pessoas que mostram... Para mim é insegura. Essa insegurança, ela vem muitas vezes com características de prepotência, de narcisismo, ela né? Precisa disso. Eu quero que todo mundo olhe para mim, eu quero ficar na vitrine. Na verdade, ele é um nada. Às vezes, né, Sandra, também tem algum sofrimento que não foi detectado. Pode, né? Tem que se tratar, né? Isso. Então, eu acho que a gente está fechando aqui esse bloco, vou ter que pedir um intervalinho de novo, mas com essa consciência de que não existe uma patologia necessariamente. Não. Existe, sim, características, né, de pessoas que às vezes não são muito ligadas até na questão da conduta moral, né, tu até acha estranho algumas atitudes, mas isso não vai caracterizar. A convivência familiar também é muito importante, porque a família é a base. De repente teve algum problema, né, na família, e depois vai crescendo, aquilo vai se tornando. Mas eu acho que também o medo de, como tu falasse, perder o posto. Ah, sim. Né? Acha que com a forma mais bruta, de poder, mais bruta de chamar a atenção ou de ridicularizar na frente dos colegas de trabalho, vai mostrar, eu sou mais, eu posso. Em vez de sobressair, indo em busca de maior conhecimento, não, eles fazem o contrário. Acaba com alguém, né? Eu queria pedir o intervalo e depois a gente volta aqui um pouquinho. Girardi Net Provider, provedor de qualidade, conectando você ao mundo. Esteja em casa. Esteja você no trabalho. Ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girardi Net Provider. Queria que a gente pudesse pensar aqui juntas o porquê que algumas empresas até se destacam nesta questão do assédio, né? De novo, nós vamos trazer a questão dos bancários, a questão do comércio. Será que a competitividade fica exacerbando de alguma forma essa necessidade de trazer resultados e com isso as pessoas se sentem mais pressionadas para resultado de qualquer forma? Acredito que sim. Porque eles cobram metas, né? E daí se a pessoa são vários que estão na mesma meta, no mesmo caminho. Então, assim, existe o assédio mais ali porque existe competitividade.
E a cobrança. A cobrança. A cobrança. E eles estão sendo assediados, os próprios gestores, pelos, entendeu? Pelos diretores de atingir as metas. E eu sempre, como eu trabalhei em outros segmentos, eu sei bem como funciona, né? Então, assim, é assim que funciona. Vem de cima a hierarquia da cobrança, do assédio, elas não estão dos troféus, né? Os troféus. A gente sabe de algumas empresas que fazem isso, sim, de uma forma escancarada, né? De colocar quem não bateu meta, ganhar o troféu abacaxi, camisetas, eu sou um idiota, e aí tem que passar no meio de um corredor polonês, né? A maioria dentro da empresa dá risada, acha que isso aí é uma brincadeira, mas não passa de um assédio, né? Porque tudo depende como a pessoa se sente. Sim. Eu acho que esta é a questão. É o sentimento. Sim, e era a minha pergunta seguinte, né? Às vezes, algumas pessoas levam isso de uma outra forma, botam um limite, olha, eu não quero que tu fale mais assim comigo, isso aqui não pode evoluir, mas outras não, outras se fecham, né? Por que algumas pessoas acabam sofrendo mais, se fechando mais, na opinião de vocês? Eu penso até mesmo pela personalidade da pessoa. Não que eu nunca tenha sofrido um assédio, né, no trabalho, enfim, ou em função da minha profissão, mas a minha postura perante isso, né, então assim, ó, eu não permito. Né? Uma vez eu estranho, na segunda vez eu fico apreensiva, não vai ter a terceira, né? Mas isso é a minha personalidade, Elisandra, a pessoa, né? Uma característica minha. E tem pessoas que são mais retraídas. Eu acho que as pessoas mais retraídas têm mais dificuldade de expor que está se sentindo incomodado com isso. Talvez uma simples conversa já de imediato, a pessoa que está cometendo o assédio já estaria, né? A pessoa falou para mim que realmente não está fazendo bem, vou rever, alguns não vão dar bola e vão seguir fazendo, mas acho que sim, tem a ver muito com a personalidade também e a necessidade, que eu ia dizer, né, que eu falei antes, a personalidade da pessoa e a necessidade, então acho que as duas coisas estão bem interligadas. Sempre existe uma hierarquia, né? A gente falou também um pouco disto, mas será que esse assédio também não acontece? A Sandra trouxe que era a questão da competitividade, dos ciúmes, né? E como é que eu lido dentro de uma empresa se eu me sinto assediada por pares, por colegas? Para quem eu tenho que denunciar? Como é que isso vai ser entendido lá na área de recursos humanos? É um conflito que vocês têm que entender entre vocês. Mas se o assédio também pode ser caracterizado nessa linha horizontal, né? Como é que a gente deve proceder com isso? Eu entendo que cabe aos recursos humanos o dever de investigação. Agora, a maneira que ele vai investigar depende da conversa que vai ter com o empresário que está lá em cima e coisa, mas que é ele que vai ter que ver, né? Porque ele é responsável pelo todo. Mas um exemplo que assim eu acho que deu certo em algumas empresas é o medo de falar, né, e de sofrer depois uma punição por ter falado do chefe. Então a sugestão foi colocar caixas de sugestões dentro da empresa e aonde era lacrado e só o RH tinha acesso. Então o que aconteceu? Ali nós tivemos a real situação da empresa, de dentro da empresa, e isso era em todos os setores da empresa, desde o administrativo até o chão de fábrica, vamos dizer. E ali sim, o resultado do que deu, a escuta que se teve, foi levado para a direção numa reunião, apenas a direção. E agora, como vamos fazer para resolver isso? Né? Mas isso é uma empresa que tem uma mentalidade aberta, que permitiu fazer isso. Não são todos que querem ouvir os problemas e que se preocupa com o problema das pessoas que trabalham. Faturamento, exato. A lucratividade. Mas também, Sandra, às vezes eu tenho ouvido isso. A empresa, ela se preocupa com o resultado. E outras empresas, mas eu tenho que me preocupar, eu gosto e valorizo as pessoas. Será que não dá para fazer essa conversão? Né?
ter resultado e se preocupar com as pessoas, até porque hoje dentro do tudo que se estuda de gestão de pessoas, através de uma boa relação, de um cuidado, de um apoio, de um RH atuante, de um treinamento que não é mais, né, só naquela linha da questão técnica de aperfeiçoamento, mas é justamente de resgate das questões de valores, de atitude, de como se comportar, né? Mas é o que a Alessandra falou, só que depende a empresa tem que investir nisso. Investir e enxergar. E querer enxergar o problema, né? Porque não adianta você lá fazer todo um trabalho, colocar caixinhas de sugestões ou de dicas e levar para a direção e a direção não fazer nada. Fechar os olhos, né? Só pegar e dizer assim, tá, eu fiz o que ela quis, que ela queria tanto isso, não. Então, assim, tem que dar continuidade no trabalho. Exatamente. E o que aconteceu? É mais recorrente, foi conversado, não solucionou, o próprio supervisor, coordenador, tem que sofrer as mesmas punições que o funcionário. Entendeu? Então, assim, não importa que é um gestor, a hierarquia não importa, porque ali todos são funcionários da forma igual. Então, assim que eu vejo, assim que a gente trabalhava, né, nas empresas que eu trabalhei, enfim, a linha que eu puxei foi essa. Né, tem que dar carta branca para o RH trabalhar, ser atuante e poder fazer e investir no funcionário. E fazer um momento de escuta também entre funcionário e direção, porque às vezes não tem como a gente, infelizmente, ainda como ser a empresa exemplo em tudo, mas os funcionários também podem entender um pouco o lado da empresa, dizer que sim, é um caminho que se faz lento, mas que com a ajuda de todos, cedendo um pouco de cada lado, se consegue fazer uma empresa melhor. Não funciona só um lado. Exatamente, mas é que daí assim, quando a empresa investe em algo diferente, eu não acredito que colocaram isso. Por exemplo, quando o funcionário para sair da empresa precisa fazer a assinatura que está saindo, bater o ponto. É uma regra, uma norma. O funcionário acha que isso é problema do RH que colocou ali só para prejudicar eles. Eles não veem isso como um benefício para eles também. E que a empresa sofre punições das leis, né, de tudo trabalhista, se não fizer tudo de acordo. Então, assim, às vezes é chatinho, é complicado, mas é necessário, porque a empresa precisa também se resguardar. Então, por isso que eu vejo sempre os dois lados, né? Não é só o lado dos funcionários que é ruim, o lado da direção também. Tem que investigar. Exatamente. E muito profundamente, porque é aquilo que tu falou antes. De repente, uma brincadeirinha, a pessoa já é uma pessoa deprimida, já é uma pessoa cheia de problemas, já está achando que ele assediou ela. Na verdade, está na cabeça doente dela também. Sandra, é importante que tu está dizendo, pensando nos RHs das empresas, eu tenho visto... Fazia o coração. O coração. E às vezes as pessoas têm um departamento muito técnico, um departamento pessoal, que está muito preocupado com o processo e não olha para as pessoas. Nada. E aí eu acho que se perde... vai se chegar no resultado, mas se perde muito, a empresa perde. É uma empresa que ela está focada no modelo antigo, como a gente falou, né? E ainda, né, empresas que têm que evoluir profissionalmente. Eu acho que essa é o entender que olhando pessoas, desenvolvendo pessoas, apoiando pessoas, é onde vai se chegar para um outro patamar. Vejo assim, Cristina, que em cidades grandes capitais, por exemplo, eu vou muito a Curitiba lá e tem exemplos lá, eu vejo que em cidade grande eles já alcançaram isso aí. Eles já estão muito avançados nessas áreas, assim. A empresa se preocupa com o funcionário, com recursos humanos, com gestores capacitados, entende? Eu vejo essa dificuldade maior em interior. Eu moro aqui em Lagoa Vermelha e eu noto muita coisa assim que poderia ser diferente, mas eu não sei se é porque todo mundo conhece todo mundo, né? Todo mundo indica esse, de repente eles não avaliam muito bem a capacidade da pessoa, tanto profissional como sentimental, sabe, de poder entender o lado da outra pessoa. A parte comportamental, né? Mas hoje em dia eu vejo assim, né, eu comento de vários segmentos, as pessoas estão investindo a partir, né, de um determinado período que está sendo feito, que eu acho fantástico, que é a avaliação pessoal, né, de cada pessoa, que seria o perfil ser traçado, se tem condições ou não de receber uma promoção, por exemplo.
né? A parte da psicologia mesmo está cada vez mais atuante nessa troca de cargos de função, né? Ou função. Era funcionário dentro de um chão de fábrica, anos mostrou que é um bom profissional, vamos investir nele em vez de trazer uma pessoa de fora? Vamos, vale a pena? Vale, mas vamos fazer uma avaliação, porque assim, eu tenho todo um por trás disso, né? Ou se promove a pessoa, tem que dar suporte para a pessoa. Não é simplesmente tirar de lá e colocar numa função de gerente, de supervisor, sem dar o suporte. Porque ele, não tendo um curso, não tendo uma preparação, o que ele vai fazer? Ele vai achar vai fazer o que ele acha que é. E hoje em dia a gente não pode achar, a gente não tem essa margem de erro de achar. Ou a gente faz o certo ou a empresa sai prejudicada. Então nós temos que fazer o máximo para acertar. E não é acho isso ou acho aquilo. O acho nem pode ter no nosso vocabulário. Mas existia muito. Né? Então por isso que eu digo assim, muito não é nem muito tempo atrás, é há pouco tempo atrás. Então assim, investir nessa questão. Posso promover pessoas e acho que deve promover funcionários antigos que têm condições, têm capacidades, a gente não precisa buscar profissionais de fora da cidade. Acho que a gente tem muita gente competente merecendo essa oportunidade. Só que a gente não pode esquecer que tem que dar acompanhamento. Então, assim, olha, nós vamos elevar, né, o teu cargo, agora você não é mais um funcionário de chão de fábrica, você vai ocupar o cargo de supervisor. Para isso nós vamos mostrar para os funcionários, estamos investindo em você, nós estamos te dando essa oportunidade, só queremos que você invista em você. O investimento em você vai trazer retorno para nós, para a empresa. Eu penso nisso, nessa visão. Então, desenvolvimento de pessoas, acompanhamento de pessoas, eu acho que a gente chegou bem a essa conclusão, né? E também, ouvindo vocês, eu fiquei pensando que perder o emprego, às vezes, em função da tua saúde, da tua dignidade, tem que ser realmente avaliado, né? Nada vai tomar conta do que a gente está vendo, assim, que as pessoas estão buscando mais se sentirem felizes, se sentirem adaptadas no lugar de trabalho, né? E para isso, realmente, temos que, enquanto empresários, recursos humanos, ter esse cuidado, né? Sim. Eu queria, então, colocar para vocês eu quero agradecer muito, né, as duas. Eu acho que a gente fez uma discussão bem legal sobre o assunto. E eu queria que vocês pudessem, então, uns minutinhos, pudessem dizer o que ficou para vocês daqui. Eu acho que esse tema, assim, é bastante abrangente, né? Nós conversávamos um pouquinho antes de começar. Ficaríamos, eu acho, pelo que eu pude ver, horas falando sobre esse assunto. Eu acho que foi muito importante a gente ver os dois lados, né? O do assediado, o do assediador, independente de qual o motivo, se é o assédio sexual, se é o profissional, ou até mesmo o bullying, né, que acontece. Então, acho assim que é muito importante, tomara que as pessoas que tenham gostado do que ouviram, e a gente sabe que nem todo mundo concorda com a nossa opinião, mas eu acho que esse espaço é para isso, para a gente poder estar trazendo um pouquinho mais para o telespectador, né? Refletir sobre o assunto, de repente dizer, olha, eu acho que o que elas falaram realmente é assim, isso acontece comigo, não acontece, uma reflexão. O bullying se fala mais com adolescente, mas não escolar, mas é uma forma de assédio e abuso, né? Olha, eu penso que quando acontece esses casos, seja em qualquer setor, a pessoa deve denunciar. Não pode deixar assim. Porque se deixar assim, vai acontecer com outras pessoas, talvez até menos preparadas. Né? Então, assim, eu acho que as empresas também têm que se voltar muito para a qualificação. Como você falou, é louvável essas avaliações que fazem para ver, mas às vezes passa também despercebido alguma coisa nessas avaliações. Então, assim, tem que acompanhar. Eu acho que a empresa visa lucro, mas o funcionário tem que estar junto, porque sem funcionário a empresa não é nada. Né? Então, assim, tem que estar sempre alguém cuidando. Por isso que eu acho importantíssimo um departamento onde existe uma psicóloga em loco ali, principalmente nas grandes empresas, para ver esse lado sentimental da pessoa, porque a vida já é tão difícil. E daí você vai lá para a tua empresa, eu sempre costumo dizer, trabalhar
por amor, gostando, não é bom. Imagina você trabalhar num ambiente onde você não se sente bem. Sim, o trabalho nos exige, de qualquer forma, né? Então, porque daí evita estresse, evita alcoolismo, né? Que é o que mais se vê de doença do trabalho, é o alcoolismo. Então, assim, quero agradecer também, Cristina. Isso. O convite. Nossa, foi fantástico, viu? A nossa sintonia. A sintonia. Eu acho que são olhares complementares, né? Da área da Sandra, que é a área jurídica, mas um olhar muito humano, né? E também eu acho que ela contribuiu trazendo essa visão que é muito dela, porque cada profissional tem a sua personalidade, a sua visão, né? Sobre alguns os mesmos assuntos. Então, uma boa semana para todos, né? E até o próximo domingo.